Notícia importante que acaba de chegar relacionada ao Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações impostas ao ex-presidente Lula. Essa decisão vai ser levada a plenário do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 14 de abril. Chamo para cá os nossos analistas, começando com você, Yuri Pita. Já temos então hora marcada, dia e hora marcada para essa decisão do ministro Fachin, que derrubou as condenações do presidente Lula, ser apreciada pelo plenário. Sem dúvida, Márcio. E essa é a questão importante. Se o plenário vai manter ou não essa decisão de Edson Fachin, importante no sentido de que é essa decisão que retomou os direitos políticos e a elegibilidade do ex-presidente Lula. Quando o ministro Edson Fachin decidiu anular, desde o recebimento das denúncias até as condenações em dois processos, o do apartamento no Guarujá e do sítio em Atibaia, e também as outras decisões tomadas lá na Vara de Curitiba, relacionadas a dois processos ligados ao Instituto Lula, quando ele tomou essa decisão, ele fez automaticamente com que Lula deixasse de ser considerado um ficha suja. O ex-presidente Lula deixou de ser enquadrado naquele requisito da lei da ficha limpa, porque ele havia sido condenado em primeira instância na Vara de Curitiba e depois essas decisões foram confirmadas em órgãos, em tribunais colegiados. Quando o Supremo decidir isso, e aí fica a expectativa, começa dia 14 de abril, se vai ser um julgamento de um dia só na própria sessão, ou se pode haver pedido de vistas, ou se ele vai demorar mais do que uma sessão, mas esse é o julgamento importante que vai decidir se de fato Lula vai ter restituídos os seus direitos políticos, vai deixar de ser enquadrado na lei da ficha limpa, ou caso essa decisão seja revertida pelo plenário, e aí se vão ser mantidas não a condenação do apartamento no Guarujá, porque essa, por decisão da segunda turma essa semana, foi anulada pela suspeição de Sérgio Moro. Mas a do sítio em Atibaia continuaria valendo e aí sim manteria-se a questão, a restrição política em relação ao ex-presidente Lula. Lembrando, Fernando Molica, que Fachin, quando derrubou essas condenações, queria derrubar também a questão da suspeição, mas continuou baseada nessa suspeição, era baseado o habeas corpus da defesa de Lula, a suspeição foi votada, Sérgio Moro foi declarado parcial naquela decisão. De alguma forma isso também vai ter peso nessa votação em plenário, nessa reunião em plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se essas condenações, essa decisão de Fachin foi justa ou não ao derrubar as condenações do ex-presidente? O ministro Edson Fachin tentou uma alternativa, como essa suspeição do Sérgio Moro poderia, até na visão dele, ele disse isso no julgamento, abrir margem aí para uma série de outros casos, de outros pedidos de suspeição. Ele tentou, eliminando aquelas condenações, dizendo que a 13ª Vara de Curitiba não era competente para julgar o ex-presidente Lula, ele tentou uma derrota menor, digamos assim. Ele tentou, com essa decisão, eliminar aquela outra discussão. Não conseguiu isso. Agora o caso vai para o plenário. Ele tem que votar favoravelmente, vai ser muito engraçado se ele votar contra a própria decisão. Agora, caso essa anulação dos processos seja mudada, não seja mantida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, aí certamente a defesa do Lula vai tentar se valer da decisão da suspeição de Sérgio Moro no caso do triplex para tentar também anular a decisão relacionada ao sítio de Atibaia. Essa decisão não foi dada, não foi proferida pelo juiz Sérgio Moro, mas por uma juíza substituta. Mas a defesa do ex-presidente Lula vai alegar que o Sérgio Moro conduziu boa parte daquele processo, então também seria um processo viciado, eivado aí pela suspeição do então juiz Sérgio Moro. Então, ou seja, se essa decisão do Supremo confirmar, zero jogo, bola para frente. Se o Supremo mudar a decisão do Edson Fachin, aí começa uma outra batalha em torno aí um pedido de anulação, uma suspeição de Moro que seja válida também para o caso lá do sítio de Atibaia. Enfim, Márcio, Roberta.